Você já imaginou alguém ser vendido como escravo e tornar-se um poderoso governador? Difícil, né? Mas essa história é real e é sobre ela que nós vamos estudar hoje. Então, não perca essa aula! Olá, eu sou o Frank, professor da Escola Bíblica Dominical para Adolescentes na 5ª Igreja Presbiteriana em Montes Claros. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula virtual. Na aula de hoje, nós veremos uma das histórias mais bonitas e emocionantes de toda a narrativa bíblica. Então, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo em Gênesis capítulo 37. Como vimos na nossa última aula, José era um dos 12 filhos de Jacó. Um texto bíblico nos diz que aos 17 anos de idade, José passou a ter alguns sonhos. Quis compartilhar com os seus irmãos esses sonhos. Só que ao ouvirem a história, seus irmãos não gostaram nem um pouco. Por quê? Porque nos sonhos, José se destacava com uma posição de poder e de autoridade diante dos seus irmãos. Os sonhos diziam que seus irmãos se curvavam, se prostravam diante de José. O texto também nos diz que Jacó fez uma túnica muito bonita e colorida e deu a José de presente. Isso fez aumentar ainda mais a inveja e o ciúme dos seus irmãos. Certo dia, José, em obediência a um pedido do seu pai, sai do vale de Hebrom e vai em direção a Siquém para se encontrar com seus irmãos que estavam lá trabalhando. Eles, ao verem José se aproximar, tramaram algo terrível contra a vida de José, fruto do ódio, do ciúme e da inveja que estava no coração deles. Eles planejaram matar José. Só que Rúben, o irmão mais velho, não permitiu que isso acontecesse. Então tiveram a ideia de lançar José em uma cisterna seca. O texto também nos traz um detalhe bem importante. Eles sentaram todos para comer pão. E, estando ali sentados comendo, eles perceberam uma caravana de ismaelitas, pois o caminho que eles estavam era uma rota de comércio para o Egito. Um dos irmãos de José teve então uma ideia e compartilhou com seus irmãos. Todos concordaram. Eles deveriam vender José para a caravana dos ismaelitas que estava passando em direção ao Egito. Eles então venderam José como escravo pelo preço de 20 ciclos de prata. Isso correspondia ao valor de um escravo naquela época para a idade de José. Duas coisas eu gostaria de destacar nessa parte inicial da nossa história. Primeiro, os sonhos que José tinha não eram frutos do seu coração e da vaidade. Os sonhos revelavam os propósitos de Deus para a vida de José. Isso mesmo, Deus tem planos para as nossas vidas. Não sabemos como eles irão acontecer, mas devemos confiar que a vontade do Senhor, como diz a sua palavra, é boa, perfeita e agradável. Devemos nos submeter em obediência e confiança ao Senhor para vivermos os seus planos para nós, mesmo que para isso soframos ameaças e perseguições. Segundo, o sentimento de inveja e ciúme é fruto do pecado em nós, consequência de uma autoimagem distorcida e também de um sentimento de inferioridade. Uma curiosidade sobre o texto que diz que eles sentaram para comer pão enquanto José estava ao lado deles jogado em uma cisterna, revela a frieza do coração dos irmãos de José. Ao identificarmos a inveja e o ciúme em nosso coração, devemos confessar ao Senhor, pedir perdão e entendermos que Deus nos fez únicos.
somos amados de Deus. O Senhor te criou, te imaginou de forma bela e preciosa. Somos amados do Senhor. Mas vamos voltar para a nossa história? José então foi vendido como escravo para o Egito. José, de uma hora para outra, perde tudo que tinha. Sua família, seu pai, seus irmãos, seus amigos, sua pátria, sua cultura, seu lar. Imagina como estava a mente e o coração de José diante de tudo isso, não é mesmo? Outra coisa interessante, você lembra que Jacó fez uma túnica muito bonita e colorida e deu de presente para José? Pois é, essa túnica seus irmãos ficaram com ela e encharcaram essa túnica no sangue de um animal. Levaram para Jacó e mostraram a ele, dizendo que José havia sido morto por um animal selvagem. Podemos imaginar como Jacó se sentiu ao ouvir que o seu filho amado havia sido morto de uma forma tão trágica, não é mesmo? Quanta dor! Mas essa história não termina aqui. Os próximos capítulos são ainda mais emocionantes, então você não vai perder as nossas próximas aulas. Combinado? Mas antes de encerrar, eu gostaria de deixar algumas perguntas para você sobre a aula de hoje. É interessante que você volte esse vídeo, assista novamente, ou então leia novamente todo o capítulo 37 de Gênesis e responda as perguntas, para que essa história fixe em sua mente e também em seu coração. Vamos lá para as perguntas? O que José sonhou? O que esses sonhos significavam? Quem conhecia o futuro de José e revelou a ele através de sonhos? Quanto do nosso futuro Deus pode conhecer? E última pergunta. Quando sentimos inveja e ciúmes, isso como fruto do pecado, o que devemos fazer? Ok? Tente responder essas perguntas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou assista novamente essa aula. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Nos veremos na nossa próxima aula. Combinado? Tchau, tchau. Deus te abençoe.